O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, durante toda essa semana é Páscoa. Celebramos intensamente a ressurreição de nosso Senhor. É como se cada um dos dias dessa semana fosse o domingo da ressurreição. É isso, é um domingo que se estende, um domingo da Páscoa que se estende por toda essa semana. Estes textos que nós acabamos de ouvir nos ajudam a compreender a necessidade de se fazer uma experiência pessoal com Jesus ressuscitado. Primeiro contando aqui a história de Maria Madalena, que é aquela que fez uma experiência com Jesus, aquela experiência que tirou-a das trevas da escravidão, do pecado, da escuridão do pecado, da escravidão de estar envolvida, possessa por 7 espíritos imundos. Jesus a libertou. Desde este dia, Maria Madalena fez uma experiência pessoal com Jesus e foi a primeira a testemunhar Jesus ressuscitado. É verdade, ela está ali do lado de fora do túmulo chorando, e esse choro tem uma razão. Ela está chorando por aquele que ela ama, ela o ama, a tal ponto de dizer assim: olha, vou colocar todas as minhas forças para encontrar o Senhor, pensando que aquele homem primeiro constatou que, olha, levaram o corpo do Senhor, não sei onde colocaram. Depois, aquele homem que ela pensa que é um jardineiro, que diz para ela: mulher, por que choras? Ela diz: levaram o corpo do Senhor, e se foi você, se fostes tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. É a expressão daquela que busca o amado da sua alma e que não descansa enquanto não o encontrar. Como já usei essa expressão hoje, você que nos acompanhou no programa Você Pode Ser Feliz, aquela expressão usada lá no Cântico dos Cânticos: a alma que está em busca do amado e que diz: vou levantar e percorrer toda a cidade em busca do amado da minha alma e não descansarei enquanto não o encontrar. Mas de repente o Senhor se apresenta a ela e ela reconhece que é Jesus, exatamente quando Jesus a chama pelo nome, dizendo: Maria. Ninguém chamava dessa forma essa mulher. Ela era
rotulada pelos homens, ninguém chamava dessa forma, mas agora quando Jesus diz Maria, ela entende que é aquele que a libertou do pecado, é aquele que a libertou da escravidão do demônio, e agora ela faz essa experiência verdadeira, pessoal, com o nosso Senhor Jesus Cristo, e que ninguém pode tirar. Essa experiência verdadeira é aquela que você e eu devemos perseguir todos os dias da nossa vida. Mas depois nós nos encontramos com o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e se você perceber, durante todos esses dias, durante esse tempo da oitava de Páscoa, no período pascal, sempre nos é apresentado pela liturgia da palavra, textos que são pós-pascais e pós-pentecostais. E eu gosto sempre de lembrar isso, porque quando é que Pedro, Tiago, João e os demais tiveram uma verdadeira compreensão da ressurreição de Jesus? Porque vale lembrar que diversas vezes Jesus havia dito para os discípulos que o Filho do Homem ia ser maltratado pelos homens, ia ser entregue nas mãos dos homens, ia sofrer muito, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. E aí eles ficavam perguntando assim, o que significa isso? O que significa que ele vai ressuscitar? E os textos dos evangelhos fazem questão de dizer, eles não compreendiam o significado destas palavras. Quando é que eles compreenderam? A verdadeira compreensão da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo se dá pela graça do Espírito Santo. É o Espírito Santo que, agindo na vida de Pedro, na vida de Tiago, na vida de João, na vida dos demais apóstolos, é que os leva a uma verdadeira compreensão e ainda mais, os leva a uma experiência pessoal com Jesus ressuscitado. Uma coisa é o Pedro ali, naquelas cenas antes da crucificação de nosso Senhor. Uma coisa é o Pedro ali, naqueles dias, quando ele nega Jesus. Agora, o Pedro é outro depois que faz a experiência com o Espírito Santo. É outro, completamente diferente. A história muda. E ele, com coragem, vai anunciar a verdade fundamental da nossa fé. Estes textos pós-pascais e pós-pentecostais, então estamos em Atos 2, versículo 36 ao 41, quer dizer, anteriormente já aconteceu o derramamento do Espírito Santo em abundância. Então, ele já fez essa experiência e neste dia é que ele faz esse discurso que traz esperança para os corações, que leva muitas pessoas a aderirem a Jesus como o único e verdadeiro Senhor. E a proclamação de Pedro está naquele esquema da pregação primitiva que se chama querigma, é o anúncio querigmático, que é anunciar as verdades fundamentais da fé, anunciar que Deus nos ama com um amor que não tem medidas, nos ama de uma forma pessoal e intransferível, que Deus enviou seu Filho Jesus para nos salvar dos nossos pecados, Ele morreu na cruz por amor de cada um de nós, Ele é quem envia o Espírito Santo, é quem batiza no Espírito Santo. Pedro faz essa proclamação, chamando as pessoas a viverem essa experiência de fé, e o resultado é extraordinário, maravilhoso, porque uma multidão se converte. Mas volto aqui à figura de Pedro. Lembra do Pedro que negou Jesus 3 vezes? Agora ele tem uma coragem que aqueles que olham para Pedro, aquele homem rude, semi-analfabeto e afoito, querendo resolver as coisas do seu jeito, agora está ali proclamando a verdade da fé, e que os que estão vendo e ouvindo ficam até admirados, dizendo como é que podem estar falando aí de uma maneira que todos nós compreendemos. Mas Pedro, com uma coragem proporcionada pelo Espírito Santo, se dirige a todo aquele povo e dizendo assim, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza. Aí ele proclama o senhorio de Jesus. Deus constituiu Senhor e Cristo a este que vós crucificastes. Ou seja, quando achavam que tudo estava acabado, que não tinha mais perspectiva nenhuma, que tinham acabado com a obra de Jesus, Pedro faz essa proclamação: Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, Deus o constituiu Senhor e Cristo. É a proclamação, repito, do senhorio de Jesus. E aí Pedro ainda fala assim, que reconheçam com plena certeza, não há um pingo de dúvida em Pedro. Depois dessa graça transbordante do Espírito Santo, não há um pingo de dúvida a respeito da ressurreição de nosso Senhor. Continua ainda, e agora faz uma proclamação, chamando os irmãos à conversão.
Porque olha só o que o texto diz. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, dizendo: irmãos, o que devemos fazer? A palavra que Pedro estava anunciando penetrou tão fortemente no coração, na mente desses homens, que produziu aquilo que de fato a palavra de Deus deve produzir na minha vida e na sua vida, um desejo de conversão, um desejo de mudança de mentalidade. Então, quando perguntam para Pedro, o que nós devemos fazer para experimentar também a mesma graça que vocês experimentaram, o que devemos fazer? E Pedro responde: convertei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados. Quer dizer, passar então pela purificação, passar pela experiência da paixão e morte, que é a experiência batismal, morrer para o pecado, para ressuscitar para uma vida nova. E em seguida, uma nova promessa: e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Essa promessa, como diz São Pedro, e eu repito, é para vós e vossos filhos, para os que estão longe, para todos aqueles que o Senhor Deus chamar para si, portanto é para mim e para você. A autenticidade da nossa vida cristã, a correspondência à vontade de Deus, o crescimento na santidade, só se dá pela graça do Espírito Santo. A verdadeira experiência com Jesus ressuscitado se dá por meio do Espírito Santo. Por isso, essa multidão que foi aqui tocada pela pregação que Pedro fez, com palavras ungidas pelo Espírito Santo, eles aceitaram as palavras de Pedro e receberam o batismo, ou seja, aceitaram Jesus como o único Senhor e Salvador. Então eu pergunto, o que você está esperando para tomar sua decisão hoje? O que você está esperando para aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Senhor? É o momento de começar a bater no peito e dizer: eu sou pecador, eu preciso dessa graça, e mais ainda, de levantar a mão e dizer: Jesus, eu te aceito como meu único e verdadeiro Senhor, porque eu sei que não há outro Deus além de ti, não há salvação fora do Senhor. Então tome essa decisão, é a decisão mais acertada, que vai mudar a sua história e que vai mudar a sua vida. E o texto diz que naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. 3.000 pessoas se converteram, porque se deixaram tocar, abriram o coração para a palavra que estava sendo anunciada e se deixaram conduzir pelo Espírito Santo. Tome a decisão hoje. É Páscoa, Jesus ressuscitou, Ele está aqui, Ele está aí, e então Ele quer ir ao seu encontro para te chamar à conversão. Quando perguntaram para Pedro, o que a gente tem que fazer? Pedro diz: convertei-vos, cada um seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados. Você já foi batizado, você já recebeu essa graça, então deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida e faça essa experiência verdadeira com o Senhor Jesus. É Páscoa, o Senhor continua nos chamando a reavivar a chama da nossa fé e a fazer essa experiência verdadeira. Cristo ressuscitou e ressuscitou de verdade. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.